Gente, estamos aqui no Moinhos Shopping para começar a gravar o nosso podcast Idade Não é Documento. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu vou falar quem são os nossos parceiros e nossos patrocinadores. A Lévia, um lugar onde a gente pode ficar tranquilo, fazer uma massagem, uma acupuntura, um lugar maravilhoso. Bevita cuida de adultos, crianças e pessoas de mais idade. Eles são bárbaros. Castella Mare, Vinícola Castella Mare, San Diego, é de Farroupilha, extremamente gaúcha, e ela é nossa parceira há muitos anos. O espumante deles é delicioso, gente. Centerótica, cada programa eu estou com um óculos diferente. Centerótica, sempre com esse acessório maravilhoso que me veste. Farmatec, uma empresa de manipulação, onde Cristine Prato é a CEO da empresa e é pesquisadora. Ela faz pesquisas para lançar os cremes, medicamentos, tudo. É maravilhosa também. E Tânia Ozuna, que é a responsável pela cor e pelo meu cabelo. E por último, temos a Dois Rios, que é de Santa Catarina, que começou agora sendo nossa parceira de lingerie, porque maturidade também gosta de uma lingerie bonita, né? E agora nós vamos lá para dentro do Moinhos Shopping falar com a Fernanda Pandolfi, que é jornalista. Ela tem MBA em marketing e ela viajou por 37 países, 100 cidades, e ela é da plataforma Ida e Volta. É bárbaro. Outra coisa, ela montou um clube do livro, onde ela reúne várias pessoas para ler um determinado livro e discutir. Isso é muito bom. Então, muito prazer, estamos aqui com Fernanda Pandolfi. Fê, diz uma coisa, eu vou te chamar de Fê, tá? Claro. Fê Pandolfi, vou te chamar de Fê, que todo mundo te chama. Como é que funciona esse clube do livro? Então, o clube funciona assim, normalmente eu faço a curadoria de um livro, conforme o perfil de cada clube, né? Como são vários clubes, então isso é interessante, porque as pessoas me perguntam muito, mas todo mundo lê o mesmo livro? Não, né? Cada grupo tem a sua identidade, tem as suas vontades, então eu direciono conforme cada um dos clubes. E aí sugiro, as pessoas adquirem o livro numa livraria, ou como elas preferirem, a gente sempre incentiva o consumo de livrarias físicas, né? E aí, a partir disso, mensalmente a gente se encontra para debater as impressões daquele livro, conversar um pouquinho, trocar. E vocês têm vários, o Clube do Livro da Fê Pandolfi tem vários braços, não tem? Sim, são vários braços. Então, hoje a gente tem 3 formatos, basicamente. Então, são 7 clubes em atuação nesse momento. E esses formatos são os em parceria com alguma marca. Então, aquela marca que quer aproximar a sua comunidade, quer fidelizar a sua clientela, quer trazer as pessoas para mais perto, trazer novos clientes, né? Então a gente cria esse clube para fazer esses encontros mensais e fazer essa leitura, ou o clube online, que aí as pessoas entram no meu perfil, né? Se inscrevem e aí participam dos encontros online. Daí tem pessoas de todos os lugares do Brasil, até fora do Brasil. E tem o formato social, que é com uma ONG que eu trabalho, que é o Instituto Dia do Amor, que é um trabalho beneficente em função das meninas em vulnerabilidade social, que também tem um clube do livro para elas. Ah, que legal. E essa reunião de vocês para discutir esse livro é em alguma livraria? Aonde é? Lugares variados, mas normalmente são em cafés. Então a gente tem 2 parceiros fixos, que é o Café Lovett, que é bem bacana, que é um espaço de eventos. E a gente tem a Macum, que é uma livraria também lá da Cidade Baixa. Qual é o nome? Macum, de Macunaíma. Que é uma livraria muito charmosa lá na Cidade Baixa, que eu recomendo também a visita. E eles têm uma salinha para os encontros. E as livrarias podem chegar e pedir? Com certeza. Vamos supor, a livraria daqui, que temos uma aqui em Lindíssima, cima, né? Lindíssima, né? A paisagem. A paisagem. Ela pode pedir assim, será, Fernanda, que o grupo pode ler o livro X? Sim, e aí tu dá uma olhada no livro e aí depois faz dentro da livraria. Claro, sugestões são muito bem-vindas e inclusive a gente está sempre de olho. Como a gente lê autores contemporâneos, né? A gente lê ficção, romance,
Eu estou sempre de olho nas livrarias, o que é o mais vendido, o que eles estão sugerindo. Os livreiros são muito importantes para a gente, né? E esses livreiros, essas livrarias entram em contato contigo ou não? Entram, eles sugerem, as editoras entram muito. As editoras? Né? Então, normalmente as editoras entram em contato, olha, a gente está com esse lançamento, às vezes me mandam até antes o livro, que nem foi lançado, para eu dar uma olhada, eu acho que tem o perfil do teu clube, e aí, legal, ou manda alguma coisa em relação ao autor, é um autor X, assado, é uma mulher que está começando, o que tu acha? E aí, a partir daí, né, eu faço a curadoria, olho e sugiro para a turma. E como é que tu faz essas leituras que as editoras te mandam, às vezes, de livros, em ser viajante e ser mãe do Frederico, a coisa mais amada desse mundo? É verdade. Como é que tu faz? Como é que é o teu desenvolvimento nessa... Na organização, né, diária? Bom, em relação às leituras, como eu estou trabalhando muito com isso agora, então isso entra no meu cronograma de trabalho, né? Então, as pessoas normalmente tiram um horáriozinho do seu dia para ler, né? Ao meio-dia, antes de dormir, de manhã cedo. No meu caso, não, isso entra na minha jornada de trabalho. Então, eu tenho metas diárias de leitura. Então, vou ler 50 páginas por dia. E aí, a partir disso, eu vou fazendo minhas anotações e tal, para não esquecer que é muito livro também. A curadoria também funciona de uma forma de que se eu leio um pouquinho e já não acho interessante também, já não, isso aqui não funcionou. Acho que é uma linguagem que não funciona para os meus clubes, aí troca o livro. Então, como isso entra na minha jornada de trabalho, né, tem uma maneira organizacional que funciona. Quanto às viagens, as viagens combinam muito com leitura. Porque como a gente passa muito momento em trânsito, né? Então também vai lendo. Tu vai lendo. Exatamente. Agora a última viagem que eu fiz eram 24 horas só de voos. Então eu li Gabriela do Jorge Amado, que são 600 páginas, praticamente só dentro do avião, né? Então que era um dos meus clubes, ia debater Gabriela. Então o avião é um lugar que para mim funciona muito bem também para leitura. O avião? Tem gente que passa mal, né? Pra mim é ótimo. Eu para mim dá uma embaralhada, assim. Tem gente que fica tonto, mas para mim funciona bem. E sendo mãe também, o Frederico já tá virando um leitorzinho, né? Porque... Eu vi ele lendo esses dias. Acho que foi tu postou ontem, hoje, não sei. Ele com um livrinho, achei a coisa mais amada. Como ele vê muito eu lendo e eu trabalho em casa, faço home office, ele fica entrando, saindo. Claro, eu tenho uma rede de apoio, me auxilia. Sim, claro. Mas ele entra, sai, vai ali e tal. Então ele vê essa função com os livros, então ele também tem a bibliotequinha dele e ele puxa lá os livrinhos, fica lendo da maneira dele, lendo. Sim, né? sim. E o Felipe? Como é que ele lida? Porque o Felipe, eu não sei se ele faz home office ou não. Não, o Felipe não. Então ele trabalha fora, trabalha com moda, né? Sim. Moda masculina. E ele está sempre circulando pelas lojas, enfim. Mas ele também, assim, é um parceiro bom de leitura também à noite. Mas aí à noite, normalmente, eu tiro para ficar com ele. Aí a gente vai jantar, vai assistir uma série, vai ver um filme. Sim. Né, fazer uma programação então, mais em conjunto. Tu deixa essa leitura para durante o dia, no horário mais de trabalho. Exatamente. E agora eu queria que tu contasse para nós como é que foi essa tua viagem, essa última viagem para a Ásia, viajando pela Indonésia. Sim. Porque teve também o problema na Indonésia da Juliana, da menina. Sim, exatamente. Né? Eu estava lá, inclusive, né, quando aconteceu o acidente. Eu estava lá. Lá a repercussão foi diferente daqui. Aqui eu acho que tinha uma repercussão muito maior do que lá. Sim. Mas igual acompanhei, né, os noticiários, enfim, toda a função em cima do acidente, do resgate, da busca pelo resgate. O resgate demorou muito. Demorou, né? Pois é. E realmente, assim, eu já fiz trilha em vulcão, numa outra vez, da primeira vez que eu fui à Indonésia eu já tinha feito, e realmente não tem muito suporte, né? Tá dentro daquelas atividades turísticas que tu vai sempre de peito muito aberto e muito pensando nas coisas boas e que tu tá viajando e acaba fluindo, mas realmente se tu for pensar friamente, calculadamente, talvez tenha bastante risco mesmo, né? Talvez não. Sim, pelo confirmado que tem mostraram, pelo que contaram, né? Não eu tinha achei muito suporte, precário, né? Muito precário. Foi mesmo uma situação assim bem de alerta, né? A gente vive um momento de alerta no turismo que eu acho que é interessante de falar em relação a atividades de mais de risco, né? Em atividades que a gente precisa
pensar bem, se a gente quer se dispor a isso, né? Então, acho que é um momento diferente. Porque o turismo, é uma coisa que tu vai desbravar, né? Tu não conhece a cultura, tu não conhece a região, tu não conhece como é que funciona, né? Tudo. Então, viajar é se pôr em risco, né? Sempre. Só se a gente for pensar que a gente entra num avião, por exemplo, né? Tá voando, tá pelos ares, desafiando a gravidade, já é um risco. Já é um risco, né? Então, o tempo inteiro a viagem envolve a aventura. Mesmo que a gente vá para um lugar que seja pacífico, né? A gente envolve a aventura. E acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa. A pessoa que gosta mais de passar por situações diferentes, por experiências diferentes. Acho que tem uma coisa de perfil aí, né? Tá, e aí, tu sempre vai, quando tu fosse agora essa última viagem, vamos falar mais dessa última viagem. Tu fosse pela agência Diário de Bordo. Isso, ela exatamente. É tua parceira? É minha parceira há muitos anos. A Lu, que é a proprietária. Inclusive, a gente tem um clube do livro da Diário de Bordo também. Então, a gente faz a imersão literária, que é um outro roteiro. Até a gente foi para Paraty, início do ano, levou o clube para Paraty. Foi bem legal. E a gente tem esse projeto, que é um projeto que existe há muitos anos, desde 2017. Se chama Gurias a Bordo. E a ideia desse projeto é levar mulheres para viajar para lugares em que normalmente elas não se sentiriam seguras de ir sozinhas. Então a gente reúne esse grupo de mulheres, né, com todo o conforto, com toda a estrutura, a segurança, para ir para destinos em que talvez elas se sentiriam um pouco desconfortáveis por inúmeros motivos, né? Muitas vezes tem a questão religiosa, a questão cultural, histórica do local, né? A gente já foi para a Índia, a gente já foi para o Egito, Jordânia, Marrocos, e agora são países bem diferentes, né? Diferentes, e que a mulher também nem sempre né? Tem muita submissão, né? Então, realmente são lugares em que, às vezes, a mulher sozinha pode passar por algum constrangimento, né? Por uma má compreensão ali, de tu estar viajando. Eu, como fui uma viajante solo por um ano, sei como é essa abordagem. Normalmente, tu acaba se ficando mais reclusa, né? Não saindo à noite. Porque tu não sabe como é que funciona. E foi boa essa tua viagem? Foi muito legal. E por que tu resolveu? Porque tu estava parada há um tempo. Estava parada, porque primeiro veio a pandemia. Então, a gente estava com a viagem marcada, ia ser Sri Lanka até o destino. No ano de 2020, foi quando começou a pandemia. Aí a pandemia parou tudo. Parou tudo. E aí, no final da pandemia, em 2023, eu engravidei. E aí, a minha gravidez foi toda delicada, foi de risco, então eu também não fiz viagens de longa distância. Viajei só no Brasil. E aí depois, né, nasceu. Aí também não viajei, né? Também porque precisa atenção, exatamente. Bebê, né? E aí esse ano foi o ano da retomada, então a gente conversou e falou, não, esse ano acho que a gente consegue retomar o projeto. E foi uma grande alegria, assim, porque além de retomar esse projeto, que é um projeto muito querido, por ter todo esse propósito, né, da viajante feminina, foi a minha volta às viagens longas, internacionais, e a minha reconexão com a Ásia, que é um continente que, para mim, tem um poder espiritual muito importante. Ah, é? A Ásia para ti? A Ásia, A Ásia é diferente, assim, é um lugar muito espiritualizado, as pessoas são diferentes nesse sentido, assim, são mais abertas culturalmente, assim, para essa parte da energia, do espiritual, então é bem bacana. Tu sentiu que tu estavas precisando disso? Eu estive desconectada da minha espiritualidade por muito tempo. Isso foi uma busca da minha volta ao mundo, inclusive. Sim. Né? E foi um resgate que eu fiz quando eu fiz uma imersão na Índia. Eu fiquei um mês na Índia e fiquei num retiro espiritual lá. E foi quando eu conheci também o hinduísmo, que é a religião que eu mais me conecto hoje, né? E a partir daí eu consegui entender, assim, a importância da gente ter certas crenças e fé, né, na nossa vida. Então, para mim foi bom ter feito essa saída assim também. Eu vi que tu postou que tu estavas dentro de água, de um rio, não sei, lago, não sei como é que é. E que tu te conectou mais com a tua maternidade, que foi essa parte materna, que aquilo te mexeu contigo. Como é que foi isso? Eles têm uma crença muito importante sobre o poder da água e da correnteza, né?
Então eles têm esses templos que têm água, né, que são para te fazer os rituais de limpeza, que eles consideram que pelo menos de 10 em 10 anos tu tem que fazer esse ritual de limpeza. Então vem de uma nascente normalmente, né, é uma água pura, puríssima, e aí tu faz o ritual de tu abrir, tem que molhar a cabeça, chakras. fazer os não sei como é que chama. enfim, na verdade o corpo, a alma, né, fazer uma abertura. E aí eu fui pro ritual, e aí eu entendi naquele momento, assim, o quanto o Frederico, meu filho, ele está o tempo inteiro na minha cabeça, na minha mente, né, porque por mais que eu estivesse agradecendo pelo que fosse ali, porque também o hinduísmo tem muito o agradecer à frente do pedir, né, por mais que eu estivesse agradecendo ali pelo que fosse, sempre ele estava, de alguma forma, incluído. Aparecia. E foi a primeira vez que eu fiquei tão tempo longe dele. Quanto tempo tu ficou longe? 15 dias. 15 dias. E ele tem 1 ano e meio, né? Pois é, pequenininho, né? Pequenininho. Então, foi uma partida, assim, um distanciamento um pouco precoce. E tu não falava nem com ele? Falava. Um dia sim, um dia não. Eu falava por vídeo. Pouquinho, assim, falava. Sim, só se tu quisesse te desligar, tu ainda Mas aí eu procurei orientação pediátrica e psicológica, perguntei qual era o melhor caminho, e a sugestão foi essa, de fazer as chamadas em vídeo dia sim, dia não, né? Me manter presente de alguma forma. E ele sabendo que tu estava viajando. Ele, não sei se ele entendeu muito, sabe? Na volta ele fez uma choradinha e tal, né? Deu aquele chororô, assim, queria ficar grudado em mim, normal, né? Ele estranhou, ele tinha que ter a segurança que eu estava ali de volta. Claro. Mas eu não sei se na minha ausência ele entendeu tanto, porque acho que ele não me chamou muito, nada. Acho que ele ficou em casa? No ar, ele ficou em casa, dentro da rotina dele. Meu marido, então. E é que eu achei muito engraçado que tu dissesse assim, que o Frederico nasceu de um ventre viajante. Sim. Porque tu te sente assim, né? Uma viajante. Exatamente, eu acho que isso é parte da minha essência e é parte do meu trabalho também, como contadora de histórias, né? Como leitora de histórias. Ter que circular e sair, assistir as pessoas, assistir os lugares, né? Tu gosta de ver a cultura do país? Totalmente, para ver a cultura, ver o comportamento, né? Eu acho que é muito um experimento social a viagem, né? De tu ver como as pessoas, o que faz elas se portarem de tal maneira. Então, o que para mim às vezes é algo que eu não considero certo e para o outro e totalmente em contexto histórico, um conceito cultural. Então também ter esse respeito, essa aceitação e esse entendimento de que eu sou estrangeira num país, né? Então, se eu sou estrangeira, eu que tenho que recuar e me portar diferente. Te portar conforme o país, né? Exatamente, né? Então, eu que estou ali como convidada ou como intrusa, não sei. Como intrusa, né? Então, eu acho que isso faz parte da minha vida. E quando eu comecei a comentar para as pessoas que eu ia viajar para a Indonésia, ia ficar 15 dias longe, a reação das pessoas era de muita surpresa e nossa, mas tu vai ter coragem de deixar o teu filho tão pequenininho, né? Meu Deus, mas assim tu vai, como é que vai ser? Eu não faria. A maioria das mães, né, se colocando... Porque ele é pequeno, nessa situação de, nossa, meu filho hoje tem 5 anos, eu ainda não saí, né? E aquilo mexeu comigo, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de, será que eu tô fazendo algo errado, eu não deveria ir? Isso vai ter uma consequência importante. Sim, na tua volta, o tempo que ele como que vai ser. E aí, analisando assim, mesmo em terapia, muita terapia, eu consegui entender que, na verdade, eu e o Frederico, nós temos vidas separadas, né? Sim. E essa é a minha vida e, consequentemente, é a vida dele, porque eu sou a mãe dele. E ele veio de uma mãe viajante, de um ventre viajante. De um ventre viajante. Isso é parte da minha essência e é parte do que eu vou deixar para ele também, do legado. Sim. Então, eu vou levar ele viajar também assim que possível. Então, isso vai acontecer, né, de tempo em tempo. Então, acho que essa é a diferença, né? De tempo em tempo, eu vou sair. Até porque e ele vai se habituar a isso. A Fernanda Pandolfi é uma mulher da estrada. Exatamente. Né? Aquele teu livro eu achei bárbaro, que tu parava, ficava pensando, lendo. Eu lembro de uma passagem que eu não, assim,
sentou numa janela ou numa porta, botou os pés para cima e começou a ler, e aí o passaporte não deu, sabe? Aquilo ali, eu chamei a atenção, eu digo, meu Deus, essa guria sozinha. Sozinha, exatamente. Hoje pensar isso é uma loucura, né? E por que tu resolveu fazer aquela viagem? Porque tu viajou por quantos? 37 países? Sim, foi praticamente um ano, né? Um ano, né, que tu ficou viajando. Por que tu resolveu fazer essa viagem? Eu tinha acabado de sair da Zero Hora, né? Então eu pedi demissão da Zero Hora em 2016 e criei o Ida e Volta, que era sobre as viagens que eu fazia, né? E aí um amigo meu tinha feito essa volta ao mundo. E ele me disse, olha, já que tu tá trabalhando com isso, quando eu fiz essa volta ao mundo, as pessoas me perguntavam e queriam saber, só que eu não sou comunicadora, eu não sabia. Então, acho que seria muito legal se tu fizesse. E aí ele me explicou que existia essa passagem de volta ao mundo, que eu não sabia que existia, que é uma passagem, né, das companhias aéreas que te dá direito a fazer todas as paradas. E tem um valor, na época tinha um valor muito bom. Então, na época, acho que eu paguei $5.000 com o dólar daquela época, de 2,5, e era... E aí tu fez com a mesma companhia? E tinha direito às 10 paradas, eu acho. Então, pelo mundo inteiro. Então, é algo que vale muito a pena, assim. Sim. E era One World, a companhia que eu fiz. E aí tu vai para os destinos deles, tem uma série de regras, obviamente, né? Ela é feita para mochilão, para mochileiro. Então, tem uma série de regrinhas que tem que cumprir. E aí eu pensei, acho que isso seria legal de fazer, assim. Acho que isso seria muito legal e me encorajei. Vamos lá, vamos ver. Eu estava precisando de um momento de reconexão comigo também. Porque tu saiu de um trabalho que tu queria... Tu estava pensando de algo diferente para ti. Eu estava uma ansiedade interna. Exatamente. Eu tive um período de depressão, né? Eu estava fazendo tratamento para depressão, inclusive na viagem. Eu ainda estava tomando medicação, estava sendo acompanhada. Então, assim, a minha saída da Zero Hora, a aceitação de que eu não estava mais num grande veículo, o medo de ser esquecida, né? Sim. Porque, querendo ou não, eu estava em todos os holofotes. O medo do novo, do que vai acontecer. Exatamente, né? Eu assumi como colunista da Zero Hora com 25 anos, muito nova. Muito nova. Então, era um recuo que as pessoas falavam, mas... Tu tinha um sofá, não tinha? Tinha um sofá rosa, agora eu olhei até... não sofá é ali rosa. os rosas não, ali. Eu tinha isso aqui. E tinha um programa de entrevista, sofá rosa, tava na TV, tava na rádio, tava no online. Tu tava em tudo. Eu era multicanais, assim, multifuncional. Foi muito legal aquele período lá, eu gosto de reforçar isso, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Grupo RBS, né, e todas as portas que foram abertas. Sim. Mas era um ciclo que se encerrava, né, e aí eu queria me reconectar com a escrita. Queria voltar lá atrás no que me fez fazer o jornalismo. E aí? Então, eu queria me reconectar com a minha escrita. E ao longo da viagem, então, eu ia escrevendo. Eu criei um blog e eu ia escrevendo, que é o que resultou depois no livro, né? Sim, no livro, que é muito bom, gente, viu, esse livro. Muito obrigada. E me diz uma coisa, nesses que eu achei assim bacana, o Ida e Volta foi a plataforma de viagens ida e volta, que foi essa que tu depois fez o livro. E aí depois, quando tu chegou, tu conheceu o Felipe? Sim, quando eu cheguei, eu conheci o Felipe. Eu me lembro que eu não sei se eu li isso no livro ou se... Também, tá no livro também. Tá no livro também. Sim. Eu conheci ele uma semana depois que eu cheguei. Uma semana? Na véspera de Natal, era 23 de dezembro. E eu cheguei 15 de dezembro, 15, 16 de dezembro em Porto Alegre, de volta. E aí eu fui numa festa, enfim, e aí a gente se encontrou, e oi, tudo bem? A gente já se conhecia por conta da coluna, né? Mas momentos de vida diferentes. E ali a gente teve uma conexão, né? E começamos a nos falar pelo Instagram, pelo WhatsApp e tal, blá, blá. E aí, no fim das contas, acabamos saindo para jantar e nunca mais nos separamos. Ai, que legal, que legal. E me diz uma coisa agora. Nós estávamos falando, que a gente estava falando antes de começar o programa, né? Sobre o marketing de influência, ele está caindo? Eu acho que é um novo momento. É um novo momento. Eu não sei se é exatamente uma caída, porque eu Total, acho... né? Porque eu acho que, na verdade,
os influenciadores, eles movem um mercado muito importante hoje. Com certeza. Né? Porque se a gente for, até agora eu estava almoçando com uma amiga minha que é da mídia tradicional. E ela estava falando da importância das redes sociais dela também, para o negócio dela, da marca dela pessoal. Então eu acho que os influenciadores movem muito o mercado ainda. A questão é o formato. É o formato, né? Eu acho que a questão é as pessoas não estão mais interessadas muito em lifestyle. Não. Para pessoas ficarem como antigamente assistindo um lifestyle, que era o quê? A gente ir para um story e ficar assistindo a vida da pessoa. Bom dia, eu fui para academia, eu comi tal coisa. Não, eu acho que isso não tá mais... Era o que eu fazia e que todos nós fazíamos, eu também fazia, o café da manhã, exatamente, bota a pirozinha conversando o tempo inteiro. Porque existe muito mais conteúdo, as pessoas estão mais seletivas, o tempo está mais contado e eu quero receber alguma coisa de volta. As pessoas entendem que elas também estão dando. Sim. Então, eu quero ter algum conteúdo vindo dali, né? A gente vive a era da produtividade. Então, o que eu percebo é as pessoas estão correndo e estão ouvindo um podcast, estão nos ouvindo, né? No Spotify, por exemplo. Então, elas não... Porque eu sinto que eu estou produzindo. Eu estou produzindo ao mesmo tempo que eu estou correndo, ou eu estou cozinhando, estou lavando uma louça, né? E não vou botar uma música, vou botar um podcast, vou botar um YouTube aqui que eu vou assistir alguma coisa, eu vou aprender. Então, as pessoas entendem hoje, eu acho, mais as redes sociais como uma produtividade também. E aí aquele conteúdo que era mais vazio, né, que era mais aquele conteúdo revista Caras, né, de antigamente, ele acaba ficando em segundo plano. E aí eu acho que agora a gente vive a era da comunidade. Eu ia te perguntar que nós estávamos conversando antes, que era da comunidade, né? Então, até eu sei que teve a Ali Cleide, teve aqui também, que ela tem o Clube das Aliadas, que é isso, né? Então, apesar de ela ter muitos seguidores nas redes dela, ela tem esse clube que traz os seguidores dela para a vida real, aproxima dela, né? O meu Clube do Livro também é isso. Te traz os seguidores para meus seguidores para minha vida, para o meu convívio, para o meu círculo. E, consequentemente, para os meus negócios também, né? Então, são pessoas que eu levo junto comigo, então eu ofereço coisas para elas, né? Vantagens, ofereço o meu conhecimento, a minha troca, e elas também estão ali me apoiando, me dando suporte, incentivando o meu trabalho. Isso no real, que antes a gente só tinha ali atrás do like, do compartilhamento, né? Então, agora no real, né? Então, eu sinto que é esse movimento que a gente... Esse é o movimento, porque ou criar produtos como isso aqui. É um produto, né? Então, é um produto que tu faz dentro da tua influência. Porque o Idade, né, documento foi criado justamente para as mulheres maduras. Só que a gente viu que só falar para esse público, não, porque as pessoas... A gente fez uma pesquisa uma vez e deu que muita gente de 24, 34 anos... era um público maior que nós tínhamos do que as pessoas de 60 mais, sabe? Olha aí. Então a gente viu que essa comunidade, no caso, estava interessada em saber como a gente chegou até aqui. Então a gente deu uma mesclada em tudo, falando com pessoas jovens, mostrando o que as pessoas jovens fazem e que as pessoas jovens, aquilo ali pode ser desenvolvido também por uma pessoa mais velha, né? Mas eu quero saber de ti uma coisa importante, que nós aqui no Sul temos muito problema, que é das empresas nos enxergarem como um produto que auxilia essa empresa, né? E pagarem, né? Porque as empresas não querem despender, não querem dar nada, mas elas querem aparecer através da gente. Exatamente. Né? E tu sente isso também? Eu sinto que, apesar do mercado da influência tá aí em ascensão há muito tempo, né? Se a gente for falar desde... Instagram começou em 2010, né? Isso aí já existiam os blogs, então a gente já tinha as blogueiras. Sim, eu já tinha. Era blogueira? Exatamente, eu me lembro, as blogueiras, né? Então já tinha... Isso a gente está falando, olha quanto tempo atrás, né? Sim. E aí, quando o Instagram entra e a história do merchan... O Instagram deu uma... Também deu um up, né? Na verdade, ele deu uma agilizada no processo. Sim. Né? As pessoas começaram a entender aquilo como uma profissão. Mas mesmo assim... eu acho que há uma dificuldade de mercado de entender isso como um negócio e de enxergar o influenciador como um ativo importante. Para mim, eu me sinto ofendida, por exemplo, quando uma marca entra em contato comigo hoje, depois de tudo que eu construí. Tu imagina, tá aí nessa caminhada, como tu disse, desde a era dos blogs,
querendo me oferecer uma permuta, né, por exemplo. Ah, é o que mais tem. Então, ou entra em contato, eu gostaria que tu fosse fazer uma palestra, mediar um evento, eu faço muito isso hoje, tal. Eu falo, ok, vou te mandar um planinho, bem legal, vou mandar um plano. Não, mas a gente pensou num formato de parceria. Parceria para quem? Porque se tu tá entrando em contato comigo, é porque tu tá interessado no que eu tenho a te oferecer. Eu tenho a te oferecer, pro teu público. Claro. Então, não é uma parceria, né? Senão eu teria te procurado, não Sim, é? Claro. Então, eu acho que eu hoje em dia, eu não tenho mais muita paciência, assim, sabe? Quando as pessoas vêm com esse papo, assim, eu já tô num momento que, gente, não dá. A gente já, aí já parece que as pessoas estão se fazendo, né? Não, por favor, a gente já andou até aqui, as coisas já mudaram. É que as pessoas já está muito claro que é uma profissão, né? E que é importante. Claro. Né? E então eu acho que o mercado tem essa questão, assim, eles não enxergam muito produto ou não querem enxergar, né? Vão dando aquela tentada ali, que a gente tem assim, que nem nós estávamos falando antes também, se surge um podcast, todo mundo é podcaster. Né? Se surge não sei o que, todo mundo... Gente, a gente tem que terminar, que já estamos nos fazendo sinal aqui, mas tá bom. Vamos seguir rapidinho aqui, gente. Aí, então, fica complicado, alguns entendem assim, não, eu vou fazer o clube do livro, vou começar a ler, então eu vou oferecer um livro para ela. Exatamente. Sabe? E a pessoa aceita. Exatamente. Então, esse é o há problema uma prostituição, entre aspas, daquele profissional que está entrando no mercado e quer algo para si, para dizer, só que os profissionais que já estão, que nem a gente, que está há muito tempo no mercado, né, sai prejudicado, né? O que acontece, eu acho que é um pouco de... Me diziam isso quando eu me formei em jornalismo. Trabalha de graça para um dia te pagarem pelo que tu faz, né? Que eram os estágios que a gente fazia de maneira louca e tal, né? A gente se entregava tudo. Sim, isso é normal. Então, existe essa cultura, eu acho, né? Sim. E hoje em dia a profissão de influenciador é o sonho da gurizada, principalmente. Eu vejo meus sobrinhos ali de 10 anos e tal, eles ficam encantados. Eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Então, para entrar, para dar algum jeito de entrar, né? Acaba fazendo qualquer troca e tal. Mas isso até não me intimida, porque eu acho que não tem ainda a estrada, né? Não tem o valor que alguém que já está ali, que já entrega, que já reconhece seu público tem. Então não chega a me intimidar, assim. O que me preocupa mais é aquelas grandes marcas que chegam para nos contratar e dizem isso que não acontece, tem verba. é incrível. E às vezes a gente tem que estar tipo mendigando para dizer assim, poxa vida, né? Teu produto vai aparecer dentro do meu produto, as pessoas que me assistem vão, né? E as pessoas que te leem também vão. Exatamente. Né? Então é algo que eu acho que a nossa cultura aqui no Sul é muito fechada. Né? Ainda é. Muito fechada, é uma ainda pena. Precisa se abrir mais. Então tá. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Assim, rapidinho foi. Adorei. Fê, me diz uma coisa. Quais são as tuas novidades para agora, metade de 2025? Teremos alguma novidade por aí? Temos novidades. Oba! Coisa boa. Eu estou escrevendo um novo livro, né? Ainda está em processo de revisão e tudo mais. Mas eu acredito que ainda nesse segundo semestre deve sair, ou o início do ano que vem. E dessa vez é um romance, é uma ficção. É um romance? Então não é biográfico, meu primeiro livro é autobiográfico. Biográfico, Então é um outro estilo, foi um desafio, mas está dentro do tema que eu gosto muito, que é autoconhecimento, que é saúde mental. E eu estou bem na expectativa para ver como que vai ser esse novo movimento aí. E já tem nome o livro? Ainda não. Ainda está em escolha. Tem 3 ainda que a gente está definindo. Gente, ela vai voltar aqui então para falar do livro. Vou. Né? Pode me chamar, voltarei. Vai voltar para falar do livro. E aí vocês... Agora, comprem o livro, o teu livro, né, da Estrada. Sim. Quem é a Estrada, que é muito bom. Ela fala como é que ela começou. Isso é maravilhoso. E assim... mostra para os jovens, até para as pessoas de mais idade, porque tem pessoas de mais idade que vou me tirar nessa coisa nova, vou fazer um mochilão. Exatamente. E tem, porque eu já ouvi pessoas me dizer... com certeza. Não, eu tô com 50 anos, eu vou fazer um mochilão. Eu digo, opa, sabe? Então, tem isso, e é um incentivo também, né? Muito legal. Eu agradeço muito por ter aceitado de novo o meu convite, né? Porque eu gosto muito de ti, assim, eu te acompanho, te leio, e eu achei bárbaro esse do Clube do Livro. Gente,
Qualquer pessoa, quando é que vocês abrem as inscrições? Ou já fechou? Agora estão lotadas as turmas, mas agora, segundo semestre, a gente deve abrir de novo aí mais uma tem leva. números, ó, se aligerem Exatamente. se inscrever, porque tem um número X e eles fecham, exatamente, né? Exatamente. Aí vocês fecham. Então, esse episódio vocês vão assistir na quinta-feira, tá? A partir das 19 horas. E um episódio com Fê Pandolfi, uma jornalista maravilhosa que trabalhava na Zero Hora. Eu fui blogueira da Zero Hora. Foi a primeira, quando a Zero Hora abriu os blogs, né? Eu entrei como uma blogueira madura da Zero Hora. Foi bárbara, isso me trouxe uma bagagem grande. E eu comecei depois dos 50, viu? Olha aí, eu não comecei jovem, eu comecei depois de 50. Na minha juventude, eu fazia outras coisas. Espera aí que 50 é jovem, 50 é jovem. 50 é jovem, a cabeça de, ó. Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o espaço. Ai, que legal. E ó,